Good evening, everybody. Welcome. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Agora, frente A. Então, abram a apostila de vocês na Inglês Frente A, aula 5, página 24. Sobre o que a gente vai comentar hoje? Vamos falar sobre quadros, gráficos e cartoons. Notem que aqui eu estou usando a grafia em português, né? A gente sabe que cartoon, no inglês, é C-A-R-T-O-O-N, né? Aqui eu estou usando a grafia em português. Quadros, gráficos e cartoons 1. Por quê? Esse tema é tão importante, essa ferramenta comunicativa é tão importante que, na verdade, nós temos 3 aulas na frente B sobre elas, beleza? É uma aula que eu gosto muito, né? Sou uma pessoa bastante visual, então me facilita muito a vida quando eu vejo informação num gráfico, quando eu vejo a informação numa tirinha, quando eu vejo a informação disposta dessa forma, que eu acho muito mais atrativa. Muito frequentemente, quando a gente trabalhar com gráficos, a gente vai trabalhar com números. Então, vamos dar uma olhadinha em como funcionam os números em inglês? Então, a gente tem o zero, que se fala zero, ou O, né? Então, para falar, por exemplo, 504, você pode falar 504 ou 504. As duas coisas são possíveis. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Tem musiquinha? Lógico que tem musiquinha. Então tem essa música do Bruno Mars, You Can Count on Me, que eu já começo gostando porque o título da música é um trocadilho, né? You Can Count on Me. Você pode contar comigo para o que precisar, se precisar de uma força, nesse sentido. Mas a gente vai ver que ele vai brincar com a ideia de contar 1, 2, 3. Olha que interessante. So, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Você pode contar comigo como 1, 2, 3, brincando com o duplo significado da palavra I'll be there. Eu estarei lá. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. E eu sei que quando eu precisar, eu posso contar com você como 4, 3, 2 e você estará lá. Because that's what friends are supposed to do. Porque isso é o que amigos devem fazer. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Great. Vamos ver os números maiores. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Temos música dos Beatles, que provavelmente o YouTube não vai me deixar passar. Os outros eu até consigo abrir disputa, mas quando é coisa dos Beatles, eles travam. Mas vocês estão aí com o celular na mão, estão na frente do computador, vocês conseguem procurar essa música sem problema no YouTube. When I'm 64, 64, 64. No inglês, você é uma idade, você está com uma idade. Então, when I'm 64, quando eu estiver com 64. Quando eu tiver 64 anos. So, when I get older, losing my hair many years from now, quando eu ficar mais velho, perdendo meu cabelo muitos anos no futuro. Will you still be sending me a Valentine birthday greetings, bottle of wine? Você ainda vai me enviar cartõezinhos de Dia dos Namorados, felicitações de aniversário, uma garrafa de vinho, daí eu já me interesso. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Se eu ficasse fora, out,
até 3:15. Pensa a pessoa chegando tarde em casa, faltando 1/4 de hora para as 3, ou seja, faltando 15 minutos para as 3, ou seja, faltando 15 para as 3, 2:45 da madrugada. Então, a 2:45 significa 2:45. Você trancaria a porta? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Você ainda vai precisar de mim? Você ainda vai me alimentar quando eu tiver 64 anos? É super bonitinho ver o Paul McCartney falando sobre essa música, porque ele falou assim, nossa, quando a gente escreveu essa música, né, a gente achou que 64 é uma coisa tão longe, e agora ele já passou faz tempo, né? Coisa mais fofa. Vamos ver, vamos fazer uma tentativa. Great. Mais números. 100, 100 ou 100, tanto faz, você pode usar o numeral 1 ou o artigo indefinido 1, os dois funcionam. 1000, 1000 ou 1000. E 1 milhão, 1 million or a million. Os dois estão corretos. Agora, eu vou dar 10 segundos para vocês olharem para esse slide e me dizerem o que tem de estranho nesses numerais. Dêem uma olhada ali, vamos ver se vocês, como é que tá a percepção de vocês. Vocês perceberam a grafia do 1000? No português, a gente grafa 1000 como 1.000. 1 milhão, 1.000.000. No inglês é ao contrário. Então, eles vão grafar o 1000, o 100 mil, enfim, eles vão grafar com vírgula. E a vírgula vai ser ponto, a gente vai ver daqui a pouquinho. Temos música, então, 1000 Years, que inclusive a gente falou sobre, a gente mencionou essa música na aula de Present Perfect, né? Então, I have died every day waiting for you, eu morri todos os dias esperando por você. Darling, don't be afraid, I have loved you for 1000 years. Querido, não tenha medo, eu te amei por 1000 anos. 1000 years. I'll love you for 1000 more. Eu te amarei por 1000 mais. I died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1000 years. I love you for 1000 more. Excellent. Outra música. 1000 Miles, da Vanessa Carlton. Então, if I could fall into the sky, se eu pudesse cair dentro do céu, o que isso significa? Não sei. Uma coisa meio lírica aí. Do you think time would pass me by? Você acha que o tempo me passaria? 'Cause you know, I'd walk 1000 miles if I could just see you tonight. Aqui a coisa começa a fazer sentido. Você sabe que eu andaria 1000 milhas se eu pudesse ver você hoje à noite. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1000 miles if I could just see you tonight. Great. E daí, nesse sentido, a gente tem o Terry Crews maravilhoso. Eu nunca assisti esse filme, gente, vocês acreditam? Eu nunca assisti As Branquelas, mas todo mundo que assiste fala que passa essa música e é super engraçado e tudo mais. As Branquelas eu não sei, mas eu sou apaixonada pelo Terry Crews no Brooklyn Nine-Nine, tem na Netflix. Não sei se eu deveria indicar essas coisas pra vocês, porque vocês precisam estudar, mas vocês também precisam relaxar. Então, no final de semana, assistam Brooklyn Nine-Nine, é fantástico. Tá. Que mais? Formas de se referir aos números. 12. No português a gente fala uma dúzia. No inglês, a dozen.
10 anos. Tem um nome para 10 anos? Sim, você pode usar a palavra década, uma década. So, a decade. 100 anos, um século, a century. E 1000 anos, um milênio, né? A millennium. Quando a gente está falando de porcentagens, você pode ver 10%, você pode ver 1 sobre 10, isso tudo significa 1/10, a tenth. 20%, 1 sobre 5, isso tudo significa 1/5, a fifth. 25%, 1 sobre 4, isso tudo significa 1/4, a quarter. 50%, 1 sobre 2, metade, half. 75%, 3 sobre 4, 3 quarters, 3 quartos. Lembra que eu falei que aqui o português e o inglês discordam? Para grafar 1000, eles usam vírgula, e para grafar o que a gente faria ali do decimal, do centesimal, eles usam ponto. Então, notem que no português seria 0,05%, mas no inglês não, é 0,05%. Como que você diria isso? 0,05%, por exemplo. 0,10%, ou seja, 0,1%, 0,010% ou 0,01%. Vamos ver como é que as pessoas vão se expressar. E por fim, o que eu gostaria de fazer, deixar aqui registrado meu repúdio, né? Que a maior parte do mundo utiliza o sistema métrico, né? Essa coisa maravilhosa em que você tem 1000 milímetros em 1 metro, você tem 1000 metros em 1 quilômetro, você tem 1000 gramas em 1 quilo, você tem 1000 quilogramas em 1 tonelada, né? A água congela a 0 graus Celsius, a água ferve a 100 graus Celsius. A gente fala dia, mês e ano, do menor para o maior. É muito bonito isso, né? E nos Estados Unidos em especial, eles usam o sistema imperial, né? Eles não gostam de chamar de imperial porque lembra do Império Britânico, mas na verdade é isso, eles acabam usando em grande medida o sistema imperial, que é essa bagunça, né? Então você tem inch, que é a polegada, e pé, por exemplo. Então, para medir tamanho, né? Quantas polegadas tem um pé? 12. Por quê? Sabe? Aí você tem pés e jardas também, para medir tamanho, comprimento. Quantos pés tem uma jarda? 3. Por quê? Né? Quantas jardas tem uma milha? 1760, né? Nem cabe na tela. Né? Aí você tem onças e libras, né? Quantas onças cabem numa libra para medir peso, né? 16. Por quê? Não sei, porque eles não querem ser felizes, né? Eles usam graus Fahrenheit na maior parte do tempo, começa em 32, né? A água congela em 32, ferve em 212. É uma bagunça super. Aliás, não, na verdade eu nem sei o que significa esse 32 e 212. Vocês sabem muito melhor do que eu, né? Porque vocês resolvem exercício de física e de química. Eu já soube isso, gente, mas faz um tempinho. Enfim, né? Nos Estados Unidos é essa bagunça. Até onde eu sei, no Reino Unido e no Canadá tem um mix. Para algumas coisas eles usam o sistema imperial, para algumas coisas eles usam o sistema métrico, né? Mas não se preocupem, vocês não precisam ficar decorando esse tipo de coisa. Só saibam que é meio bagunçadinho mesmo, que é diferente do nosso, e qualquer informação adicional que vocês precisarem, se vocês precisarem, que eu acho improvável, o examinador vai fornecer, tá bom? Então não esquentem a cabeça com essa maluquice toda. Saibam que existe. Beleza, vamos lá fazer alguns exercícios, né? Lembrando do nosso roteiro de passar os olhos sobre o texto, ler atentamente a questão, ler atentamente o texto e resolver a questão. Vamos começar com uma tirinha do Garfield. Você tem aqui o Garfield e o John conversando, entre aspas, né? Então o John fala alguma coisa e o Garfield pensa algumas coisas, certo? Vamos ver o que o examinador quer. De acordo com o texto, está correta a seguinte afirmação. O John tá unhappy. Happy é feliz. Un é um prefixo de negação. Então, o John está infeliz. E o Garfield
entre aspas, o gato. Eu acho muito bom que eles têm que explicar que é o gato, porque, sei, né? De repente a pessoa nunca viu uma tirinha do Garfield na vida, né? A pessoa tá morando debaixo de uma pedra. E o Garfield, que é o gato, give, dá a ele conforto e encorajamento. Tá bom. B. Então, o Garfield agrees with John. Agree é um verbo muito importante, anotem, significa concordar. Então, o Garfield concorda com o John. Mas, né, although, então, embora o Garfield concorde com o John, he shows, ele mostra compaixão, tá? Então, ele concorda com o John, mas mostra compaixão. Sim, John's face, a face do John, o rosto do John, expressa sadness. Sad é triste, sadness é tristeza. E desapontamento e decepção. D. Garfield, the cat, o Garfield is trying, tá tentando convencer o John de que ele é uma lovely person, né? Love é amar alguma coisa, é adorar alguma coisa. Lovely é o adjetivo. Então, o Garfield tá tentando convencer o John de que ele é uma pessoa adorável. Vamos ver, então, vamos voltar pro texto. O John fala, sometimes I feel like everybody hates me. Sometimes, às vezes, I feel like, eu sinto como se todo mundo me odiasse. Então a gente vê aqui que ele tá bem triste. E o Garfield pensa, that's not true, John. Ou seja, ele tá discordando do John. Not everybody knows you. Nem todo mundo conhece você, né? Como é que todo mundo te odeia se todo mundo não te conhece? Se conhecesse, muito provavelmente te odiaria. Talvez é essa a graça da tirinha, não sei. Então, alternativa A, o John tá infeliz e o Garfield dá conforto e encorajamento. Não, o Garfield aproveita para dar uma zoada, isso sim, né? B, então o Garfield concorda com o John. Ih, já tá errado aí. A gente viu que ele fala that's not true, John. Então ele discorda do John, né? E mostra compaixão também não mostra compaixão, ele mostra deboche. C, a face do John expressa tristeza e desapontamento e decepção. Notem, gente, se eu não falasse uma palavra de inglês, né? Com face do John, sadness, talvez precisaria saber, né? Sadness, tristeza, desapontamento, decepção. Dava para imaginar que, pô, ele tá com uma cara triste, ele tá com uma cara abatida, né? Acho que é a C. D. O Garfield tenta convencer o John que ele é uma pessoa adorável. Não, né? Ele fala que o único motivo, possivelmente, pelo qual todo mundo não odeia ele, porque nem todo mundo teve a oportunidade de conhecê-lo. Então, a alternativa correta, C. Vamos lá para o exercício 2. Temos aqui esse infográfico, tá? Legal, tem alguma coisa a ver com bullying. Temos aqui uma informação de 1 e 3, 25%, metade, ótimo. Vamos ver o que o examinador quer de você. Com relação aos números apresentados no infográfico, é correto afirmar que a menor porcentagem mencionada é a do grupo de vítimas que não contam sobre bullying eletrônico aos pais. B. Cerca de 50% dos adolescentes são sistematicamente assediados eletronicamente. C. A maior parte dos pais não chega a saber que os seus filhos sofrem bullying eletrônico. D. A quantidade de adolescentes que sofrem bullying eletrônico ocasional chega a quase 100%. Tá. Então, vamos ver a A. A menor porcentagem mencionada é a do grupo de vítimas que não contam sobre o bullying eletrônico aos pais. A menor porcentagem mencionada. Bom, aqui, ó, 1 e 3 é 33%? Tá. 25 já é menor do que 33. Metade, 50%, não é. Então, aparentemente aqui a menor porcentagem mencionada é esse de 25. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, se tem alguma. Não, não tem. Então, de fato, essa aqui é a menor porcentagem mencionada. O que diz? More than 25% of adolescents and teens. Então, a maior parte dos mais do que 25% dos adolescentes have been bullied. Foram, present perfect, have been bullied, sofreram bullying repeatedly. O que é repeat? Repetir,
né? Então, have been bullied, eles sofreram bullying repetidas vezes, várias vezes, pelos seus cell phones, pelos seus celulares ou pela internet. A alternativa A, portanto, está incorreta. A menor porcentagem mencionada não tem a ver com os pais, tem a ver com os adolescentes que sofreram bullying repetidamente, várias vezes. B. Cerca de 50% dos adolescentes são sistematicamente assediados eletronicamente. 50% é isso aqui, né? More than half, mais de metade. Aqui fala cerca de 50%, então tá tudo bem. Sistematicamente assediados, vamos ver aqui. Mais de metade dessas pessoas jovens do not tell, não contam their parents. Cuidado, parents é um falso cognato, né? É uma palavra que tem uma grafia parecida nos dois idiomas, mas não tem o significado igual. Parent parece parente, mas não é. Parent significa pai, né? Pais, mães, enfim, né? Então, mais da metade dessas pessoas não conta para os pais quando o bullying acontece. Então, não tem a ver com ser sistematicamente assediado, né? É não contar para os pais. C. A maior parte dos pais não chega a saber que os seus filhos sofrem bullying eletrônico. Então, peraí. Se mais da metade não conta, mais da metade dos pais, mais da metade dos filhos não conta, mais da metade dos pais não fica sabendo. Acho que faz sentido, né? D. A quantidade de adolescentes que sofrem bullying eletrônico ocasional chega a quase 100%. A gente procura alguma coisa no sentido de 100% aqui no texto, a gente não encontra, né? O que a gente tem aqui mais próximo de ocasional é esse número aqui de 1 em 3, né? 1 em 3 jovens sofreram ameaças, cyber threats online, né? Receberam algum tipo de ameaça, né? A gente não sabe se é ocasional, a gente não sabe se foi uma coisa episódica, a gente não sabe se foi uma coisa pontual, enfim, né? Essa informação simplesmente não está aqui no gráfico, né? Então, a alternativa correta realmente é a C. No exercício 3, a gente não vai resolver o exercício 3 e 4, tá? Ele é um exercício da Uninorte, ele caiu em 2017, e a gente só precisa corrigir uma coisinha aqui, né? Aqui, ó, fear of being committed, having to make medicine. Não é make medicine, é take medicine. Anotem lá, take medicine. Take medicine significa tomar remédio. Tá, página 26, exercício 7, tá? Temos ali uma coisa sobre beber café, temos porcentagens, a imagem é diferente da apostila de vocês, porque eu peguei a imagem que de fato caiu na UFSC, tá? Então, na prova lá estava assim, na apostila de vocês está uma ilustração até mais bonitinha, né? Então, tá falando alguma coisa sobre beber café, e pelo jeito é alguma coisa que tá descendo, né? Porque aqui no título fala down, as xícaras de café, as canecas de café estão ficando cada vez menores, os números estão ficando cada vez menores. Eu acho que vai falar alguma coisa a respeito de diminuição no consumo de café, mas ok, vamos descobrir o que o examinador quer. Select the correct propositions. Então ele quer as proposições corretas, de acordo com o texto e o gráfico. Então, a gente tem aqui que the amount, o montante, a quantidade of coffee drunk, de café bebido, pelos americanos está increasing. Increase é uma palavra muito importante. Increase significa aumentar e decrease significa diminuir. A quantidade de café bebido pelos americanos está aumentando, né? Eu sei que na vida real a gente leria todas as alternativas, né? Mas agora, só por uma questão de tempo, vamos fazer uma a uma? Então, a quantidade de café bebido por americano... Na verdade, assim, vejam o que isso funciona melhor para vocês, né? Quando eu acho o texto um pouquinho mais difícil, eu gosto de fazer uma a uma mesmo, né? Quando eu acho que o texto é um pouquinho mais fácil, eu gosto de ler todas as alternativas. Mas, de qualquer forma, é sempre bom passar os olhos sobre as alternativas todas, antes de ir para o texto, eu acho. Então tá,
Então, o montante de café bebido por americanos está aumentando. O que que a gente vê aqui? Coffee drinking down. Então, o beber café tá para baixo, né? Tá caindo. A gente tem que os americanos amam café, mas estão drinking, bebendo less. Less é menos. Estão bebendo menos dele todo ano, a cada ano. 112 milhões de xícaras, o cup geralmente significa xícara, de café foram sipped. Precisava saber o que é isso? Não, sip é bebericar, né? Mas é uma palavra super específica. Então foram bebidas em 92 por 50% da população. Qual foi a percentagem da população que degustou o café em 82? Né? Aí a gente tem aqui, né, que em 62, 74% da população bebia café, em 72, 67% da população, em 82, 56% e em 92, 50%. Ou seja, não está increasing, está decreasing, está diminuindo. 2. Compared to other people, Americans drink less coffee. Comparado a outros povos, talvez, os americanos bebem menos café. A gente procura qualquer tipo de comparação com outros povos, com outras nacionalidades, e a gente não encontra isso no texto. Então, não dá para marcar isso aqui como correto. 4. The percentage of coffee drinkers decreased 6% between 1982 and 1992. A porcentagem de bebedores de café diminuiu 6% entre 82 e 92. Vamos ver. Entre 82 e 92. Em 82 era 56% e em 92 era 50%. Aqui tem uma questão que é matemática. Por um lado, você pode pensar, bom, de 50% caiu para 56%. Então tá, então houve uma redução de 6%. Por outro lado, você pode imaginar que 56% era o total de gente que estava bebendo. E daí esse número caiu para 50%, que daí seria a nossa incógnita. Ou seja, a redução, se você pensar assim, é de 11%, na verdade. Eu não sei se foi por causa dessas duas formas de interpretar esse gráfico que essa questão acabou sendo anulada, né? No gabarito oficial, a 4 não estava como correta, e daí no final das contas eles anularam a questão inteira, né? Imagino que por causa disso, porque as outras alternativas estão super tranquilas de resolver, né? Por que eu trouxe essa questão, Ana? Por que então você está resolvendo essa questão se ela foi anulada? Por quê? Por um aspecto de vamos sentar e vamos conversar. Às vezes, a gente está fazendo a prova e a gente esquece que está todo mundo fazendo a mesma prova. Então, a gente vê uma questão que a gente acha difícil, a gente vê uma questão que a gente acha que tem potencial para ser anulada e fica super bravo, né? Pô, por que eles estão fazendo isso comigo? Bem no meu vestibular, vão colocar essa questão. Tá todo mundo fazendo a mesma prova, né? Então, se a questão tá difícil, ela tá difícil para todo mundo. Se é uma questão que é ruim, vai ser anulada, é bastante incomum, mas é possível, vai ser anulada para todo mundo. Se vai ter mais de uma resposta, mais de um gabarito correto, vai ser para todo mundo, beleza? De que adianta, durante a prova, você se estressar com essa questão? Entendeu? Então, por favor, não se deixem abalar. Vocês sabem que vestibular é uma questão de conhecimento, para isso que vocês estão aqui, estão assistindo aula, estão estudando, estão revisando, mas também tem uma questão psicológica muito, muito forte, tá bom? Vocês não vão bater boca com a prova, vocês não vão criar caso com a prova, porque às vezes você vai se abalar com uma questão que depois vai ser anulada. Não vale a pena, beleza? Tem questão boa, tem questão ruim. Eu, em especial, acho a prova do Enem e a prova da UFR, elas são fantásticas, né? Mas, às vezes, a gente não gosta de uma questão. Questão é para gostar, casar, ter 2 filhos? Não, tá? Questão é para resolver. Depois a gente vê se vai anular, se vai ter mais de um gabarito. Então, pelo amor de Deus, gente, não se estressem com a prova, não batam boca para a prova, porque quem sai perdendo é você, beleza? Alternativa 8. Every year, todo ano, 102 milhões de americanos bebem café. Tá.
Então, a gente tem ali os 102 milhões. O que que a gente tinha aqui? Que 102 milhões, a gente tem every year 102 milhões, 112 milhões. Não, mas espera aí. O every year tá nessa primeira frase, que os americanos amam café, mas estão bebendo menos a cada ano. Ponto. Próxima frase. 112 milhões de xícaras de café foram bebidas em 92 por 50% da população. O que que dizia aqui? Todo ano os 112 milhões de americanos bebem café? Todo ano isso acontece? Não, isso aconteceu em 1992. Então, a 4 está incorreta. 16. About 3/4, olha lá, 3 quartos, mais ou menos o about, aqui significa cerca de 3 quartos dos americanos, da população americana, enjoyed coffee in 62. Então, vamos ver se 3 quartos mais ou menos da população americana bebeu café em 62. Achamos 62 aqui no gráfico. 74% da população americana bebeu café em 62. 74 é mais ou menos 3 quartos? É mais ou menos 75%? Sim. Então, essa alternativa está correta. 32. More people drank coffee in 72 than in 82. Mais pessoas beberam café em 72 do que em 82. Em 72 foi 67% da população e em 82, 56%. Mais gente bebeu em 72? Correto. Então, alternativa correta também. Beleza? Lembrem que o gabarito, então, oficial foi 16,32, quando caiu lá na UFSC, mas imagino eu que por conta da questão 4, essa questão, na verdade, foi anulada. Exercício 8. Esse gráfico aqui é bem interessante. Vamos ver como é que a gente está de tempo. Tá. Então, a gente tem aqui um gráfico de tornados nos Estados Unidos. De acordo com o National Weather Service, there were more tornadoes in the 80s than in the 90s. Houve mais tornados nos 80 do que nos 90. Ou seja, mais tornado nos anos 80 do que nos anos 90. Vamos consultar o gráfico? Anos 80 é isso aqui, ó. Anos 90 é isso aqui. Houve mais tornado aqui do que aqui? Não, houve menos tornado. Então, incorreta. B. A atividade de tornados, a incidência, imagino que de tornados, decreased. Lembra increase e decrease? Então, ela diminuiu depois dos anos 80. Começou a ter menos tornado depois dos anos 80. Os anos 80 acabam aqui. Começou a ter menos ou começou a ter mais? Começou a ter mais. Então, a atividade aumentou, não diminuiu. C. The most active year since 1980 is 2004. O ano mais ativo desde 1980 é 2004. Putz, aí a gente vai ter que contar mesmo. Qual que é o ano mais ativo? É esse aqui, ó. E eu sei que aqui é 2012. Vou começar a contar daqui, que eu não sou boba nem nada. Não vou começar a contar daqui, né? Nada a ver. Então, aqui, ó, 2012, 2011, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 2004 foi o ano mais ativo. Acho que está correta C. D. Less than. More than significa mais que. Less than, menos que. Menos do que 1.500 tornados foram reportados em 2011. Bom, 2011 é aqui. Menos do que 1.500. A gente tem a linha do 1.500 aqui. Ah, não. Mais do que 1.500. E the lowest number. High significa alto. Low significa baixo. The highest, o mais alto. The lowest, o mais baixo. O número mais baixo de tornados foi reportado em 2012. Vamos procurar aqui, ó. O número mais baixo parece ser esse aqui. É o de 2012? Não é o de 2012. Ele aconteceu aqui na década de 80, provavelmente em 87, se os meus olhos não me enganam. Então, não, 2012 está definitivamente acima destes anos aqui. Perfeito? Então, a alternativa correta é, de fato, a C. Exercício 15. Temos um gráfico ali bem interessante
Alguma coisa a ver com saúde, alguma coisa comparando Estados Unidos, França, Reino Unido, Singapura, tá bom. O que o examinador quer de você? De acordo com a chart, A. American people have a higher life expectancy than British people. O povo americano tem uma expectativa de vida mais alta do que o povo britânico. Vamos procurar expectativa de vida. Life expectancy. A gente viu aqui, ó. Life expectancy. Life expectancy at birth, no nascimento. Então, a gente tem aqui que o britânico, a expectativa dele de vida é de 79,1 anos, né? Do americano, do estadunidense, é 78,1 anos. Então, tá incorreta, né? O americano vive um ano a menos do que o britânico em média. B. French people present a higher rate of infant mortality. Então, os franceses têm uma taxa maior de mortalidade infantil comparado aos britânicos. Os franceses têm uma taxa de infant mortality. Vamos procurar infant mortality aqui. Encontramos isso aqui, ó. Infant mortality. Vamos comparar França e Reino Unido. Reino Unido, 4,8 a cada 1.000, a França 3,8 a cada 1.000. Então, a França tem uma taxa mais alta? Não, a França tem uma taxa mais baixa. C. British people, o povo britânico, gasta mais dólares on health, na saúde, do que os americanos. Vamos ver aí alguma coisa de dólar, de gasto. E a gente encontra isso aqui, ó, né? Ó os dólares aqui, né? Então, ó, US dollars, né? Aqui a gente tem o cifrão e o US para dizer que é o dólar estadunidense, assim como o RS, né? O R cifrão é o real brasileiro, o S cifrão é o dólar estadunidense. Bom, os americanos, eles gastam 7.290 dólares per capita. O britânico gasta 2.992, eu acho. O britânico gasta mais do que o americano? Não, o britânico gasta menos do que o americano. D. Singapura é o país, the poorest country. Poor significa pobre, the poorest, o mais pobre, o país mais pobre no mundo. Procuramos essa informação aqui, não encontramos. E, mais ou menos, 45 milhões de americanos não têm, do not have health insurance. O que é health insurance? Não precisa saber para a prova, quer dizer, é bom saber, né? Mas se você não soubesse e caísse, não sei o que é health insurance, vamos tentar resolver sem. Aqui, ó, US without health insurance. Ah, with eu sei que é com, without é sem. Então, pessoas no US sem health insurance. Tá. Então, mais ou menos 45 milhões de americanos não têm. Mais ou menos, aqui, ó, 45,7 milhões de americanos have no. Have no. É a mesma coisa que don't have. Tem nenhum health insurance. Posso marcar isso como correto, sem fazer ideia do que significa health insurance, beleza? Como a gente está estudando, eu vou contar para vocês que health insurance significa seguro de saúde, né? Que a gente, em bom português, fala plano de saúde, health insurance. Esse gráfico aqui é super interessante. When you're legally drunk. Então, a gente tem aqui algumas taças, alguns países. Então, a gente tem Suécia, França, Estados Unidos. Passei os olhos sobre o infográfico. Vamos para o exercício. Então, exercício 19 da UFPR, nossa querida, amada e idolatrada UFPR. Na Suécia, em Sweden, as leis que definem se uma pessoa está drunk. Drink é beber. Drunk pode ser bebido, passado particípio, ou pode significar bêbado. Tá bêbado demais. Too drunk to drive. Bêbado demais para dirigir são stricter. Strict significa rígido.
né? Exigente. Então, na Suécia, as leis são mais rígidas do que na França. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na Suécia, você fica bêbado legalmente com 0,02% de álcool no sangue. Na França, 0,05%. Então, peraí. Se você tiver bebido e você tiver 0,03% de álcool no sangue, na Suécia você já vai em cana, né? Porque você já excedeu o 0,02. Na França, quando isso aqui foi publicado, você ainda estaria de boa, né? Porque lá você pode ter até 0,05. Então, na França é menos rígido, na verdade, né? Então, a gente tem aqui que na Suécia é mais restrito, é mais rígido do que na França. Correto. 2. As regras francesas relacionadas ao nível de álcool no sangue são menos rigorosas do que na Suécia. Eita, não é a mesma frase reescrita de uma outra forma? Ou melhor, a mesma informação escrita de uma outra forma? No 1 era, na Suécia, eles são mais rígidos. No 2, a gente está falando, na França, eles são menos rigorosos. É a mesma informação e vai ter a mesma resposta. Sim, na Suécia, eles são mais rígidos do que na França, e na França, eles são menos rigorosos do que na Suécia. Dado, né? 4. Os estados americanos, porque notem que lá eles têm uma federação um pouco mais... os estados, eles têm mais autonomia, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que essa é uma informação referente a 34 estados dos Estados Unidos, né? Não é a todos, né? Não é a todos os 50. Então tá. Então, nesses estados dos Estados Unidos, eles têm a least strict rule. The least strict rules. Eles têm as regras menos rígidas. Vamos ver. 0,1%, ou seja, se você beber e você tiver 0,09, na Suécia você vai em cana, na França você vai em cana, mas nos Estados Unidos não, porque você pode ter 0,010 ou 0,10 ou 0,1, né? 0,09 nos Estados Unidos nesse momento ainda estava tranquilo. É o menos rígido dentre os três? Sim. Ai, eu já passei do horário, gente. Tá. 8. O nível máximo de álcool no sangue, legalmente permitido nos estados americanos, é o mesmo do permitido na França. Não, né? A gente viu que na França é 0,05%, nestes estados dos Estados Unidos é 0,1%, é o dobro, né? Não é o mesmo. Same, anotem essa palavra, same significa o mesmo. 16. If a person's blood alcohol level, então se o nível de álcool no blood, no sangue da pessoa, fosse 2%, essa pessoa não seria considerada legalmente intoxicada na França. 2%. Então, aqui, estamos na França. 2% é 2,0%, certo? E o máximo na França é 0,05%. Então, se a pessoa tivesse 2% de álcool no sangue, sim, é lógico que ela seria considerada legalmente intoxicada. Esse não está incorreto, né? 2% não é aceitável. 0,02% seria, né? Yeah, that's it. Perfeito. Eu sei que eu já passei do tempo, mas vocês já estão vendo isso aqui em outro horário. A gente tem um exercício que, assim, ele é super chato, gente. Não sei vocês, mas eu olho um texto desse tamanho, com essa formatação, com esse monte de número, sem quebra de parágrafo, eu já tenho 3 tipos de preguiça, né? Não gosto dessa questão. O que a gente acabou de falar? A questão não é para gostar, casar, ter 3 filhos, lua de mel em Salvador. Não, tem que resolver, né? Então, eu olho isso aqui e eu já fico com má vontade. Mas eu vou prontamente me corrigir e eu vou falar, não, peraí, né?
é no meu interesse que eu tenha boa vontade com essa questão. Então, vamos olhar ela por partes e vamos ver se a gente consegue resolver uma questão que é chata, mas não é difícil, não. Tá, então, passamos os olhos no texto, um monte de número, alguma coisa de brasileiros, foi um texto tirado da Wikipédia, é referente a turismo. Muito que bem. 5.11. O gráfico abaixo, que melhor representa o fluxo de visitantes no Brasil, de acordo com o texto, é. Interessante. Então, o que eu tenho que descobrir? Se ele foi meio que subindo o tempo todo, se ele foi subindo, 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 caiu em um momento e depois voltou a subir, se ele subiu bastante, desceu, subiu, desceu. Deu para entender, né? Tá. O que eu acho aqui no texto? Que as viagens internacionais para o Brasil, elas cresceram rápido desde 2000, em especial em 2004 e 2005. Em 2006 teve um slowdown, teve um desaceleramento, mas continuou crescendo, né? E almost no growth. Growth significa crescer. Growth, crescimento. Então, quase nenhum crescimento em 2007 e 2008. Então, foi crescendo, em 2006 não cresceu tanto, em 2007 e 2008 não cresceu quase nada. Em 2009, o que aconteceu? Fell. Fall, fell, fallen, cair. Em 2009 caiu, né? Em 2010 cresceu, né? Cresceu inclusive acima de 5,16 milhões de visitantes. Tá. E em 2011 teve um recorde histórico, um 5,4. Então, estava crescendo, não cresceu tanto, cresceu pouco, caiu em 2009 e voltou a crescer bastante em 2010 e 2011. Qual desses gráficos ilustra isso? Aqui o B, né? A gente está vendo aqui, ó, crescendo, aí a coisa começa a desacelerar aqui em 2006, 2007, queda em 2009 e depois volta a crescer, inclusive com aquele recorde que é mencionado em 2011. Beleza? Great. Eu acho que aqui o mais perigoso seria a E, né? Mas a gente não tem queda em 2003, então isso aqui, ó, essa queda aqui não teria nada a ver. Então, alternativa correta, alternativa B. Notem, né? Chatinho, mas resolvível. Alternativa exercício 12, segundo texto. A indústria do turismo foi responsável pelo aumento de 42,45% da receita do país em 2007 em comparação a 2006. Vamos procurar 42,45% no texto, os números são nossos amigos. Então, a gente acha esse texto, a gente vê que mais dinheiro é gasto por brasileiros fora do que por estrangeiros aqui dentro do Brasil, né? E, então, a gente vê aqui que os gastos com o turismo cresceram, né, de 2006 para 2007, tiveram um aumento de 42%. O que a A falava? Que esse aumento de 42% foi na receita, foi uma contribuição que a indústria do turismo teve na receita do país em 2007 em relação a 2006. Isso foi uma indústria do turismo aqui no Brasil? Vamos voltar lá no texto. Não, a gente está vendo aqui que esse número se refere a gastos com turismo no exterior. Então, notem que não é uma receita de turismo para o Brasil. Muito pelo contrário, é uma receita de turismo para países no exterior, né? Então, a E está incorreta. A está incorreta. B. Embora o número de brasileiros que viajam para o exterior venha aumentando, eles estão gastando cada vez menos em compras. Procuramos isso dos brasileiros viajando para o exterior e a gente vê que de fato has been growing steadily, realmente está aumentando. A gente vê aqui que essa tendência é causada por brasileiros taking advantage, aproveitando
do real mais forte, saudades para viajar, e eles estão fazendo compras mais baratas no exterior. Cuidado! Fazer compras mais baratas no exterior não significa gastar menos. Pode significar gastar menos, mas como todo mundo sabe, né? Todo mundo que pede iFood, todo mundo que compra besteirinha da China, R$ 10 mais R$ 10 mais R$ 20 dá muito dinheiro no final do mês. Então não é porque você faz compras mais baratas que você está gastando menos, né? Se você fizer um número maior de compras, vai ser caro, né? Então, não, a B não está correta. A gente não sabe se eles estão gastando mais em compras ou menos em compras. A gente sabe que eles gastam muito e quando o real era mais forte, valia a pena comprar no exterior. C. Os turistas brasileiros no Brasil gastaram cerca de 6 vezes mais que os estrangeiros em 2005. Vamos procurar alguma coisa de cerca de 6 vezes mais e 2005. A gente tem aqui que direct revenues, então receitas de turistas brasileiros, chegaram a esse valor aqui de 21,8 bilhões de dólares. 5,6 vezes. Time, aqui não é time de relógio, de tempo. Time significa vez aqui. Então, 5,6 vezes mais do que os turistas internacionais. Ok. Então, quer dizer que o turista brasileiro gastou quase 6, 5,6 dá para dizer que é quase 6 vezes mais do que o turista estrangeiro? Acho que sim. D. O emprego direto no segmento turístico tem suplantado o emprego indireto desde 2005. Vamos procurar alguma coisa no sentido de emprego direto e indireto? A gente acha, né? Mas não tem nada a ver com suplantar. Então, tá incorreto. 2005. Em 2005, as exportações representaram apenas 3,2% do total da receita proveniente de atividades turísticas. A gente procura 2005 e 3,2 no texto, a gente encontra, mas a relação é contrária, né? Em 2005, o turismo contribuiu com apenas 3,2% das receitas do país da exportação de bens e serviços, né? Então, aqui o turismo representou 3% da exportação. Não o contrário, a exportação representou 3% da atividade turística. Eles invertem sujeito e objeto. A resposta correta, de fato, é a C. Último exercício referente a esse gráfico. São Paulo foi um dos destinos de negócio preferidos pelos turistas internacionais em 2006. Vamos procurar São Paulo, vamos procurar negócios internacionais de 2006. A gente encontra que em 2005, São Paulo foi uma das cidades mais visitadas por turistas internacionais a leisure. Leisure significa lazer, é até meio parecido, né? Então, para se divertir, né? E para business, São Paulo, né? Também. Note, isso aqui é 2005. Quando ele fala que em 2006, ele fala de Rio, ele fala de Fortaleza, ou seja, 2006 a gente não tem essas informações sobre São Paulo. B. Em 2006, o Rio de Janeiro foi escolhido como destino turístico preferido, tanto pelos viajantes nacionais quanto pelos internacionais. Vamos procurar 2006, Rio, nacionais e internacionais. Encontramos que em 2006 o Rio foi um dos destinos mais populares. De quem? De visitantes nacionais. A gente não tem essa informação de 2006 dos visitantes internacionais, então não posso marcar essa alternativa como correta. C. Porto Alegre e São Paulo foram duas das cidades que mais atraíram o turismo de negócios em 2005. Vamos procurar aqui, a gente vê que em 2005 os destinos mais populares para viagens de negócios foram São Paulo e Porto Alegre. Tem Rio aqui no meio também. Não encontrei nada de errado com essa afirmação. D. Floripa, Salvador e Fortaleza continuam sendo os destinos turísticos preferidos dos viajantes estrangeiros. A gente encontra aqui Floripa e Salvador como destino favorito, dois dos destinos favoritos dos turistas internacionais em 2005. Agora, não sei, né? Fortaleza é dos nacionais, ou seja, essa informação está toda incorreta, né? Florianópolis
Florianópolis e Salvador dos estrangeiros, lá em 2005, esse continua a estar estranho, e Fortaleza, quem fala disso são os nacionais, e não os estrangeiros. E Foz do Iguaçu ainda é um dos lugares mais visitados pelos turistas brasileiros. Vejam, eu acho que sim, eu torço que sim, que é um lugar muito legal. Mas essa informação é encontrada no texto. A gente vê que em 2005, Foz foi uma das cidades mais visitadas por turistas internacionais. A gente não sabe o quanto os nacionais visitam Foz. Portanto, essa informação não pode ser marcada como correta. Alternativa certa, C. Então, um texto que, assim, desperta bastante má vontade, como eu falei, mas se a gente tiver foco, se a gente tiver paciência, a gente consegue desvendá-lo sem problema algum. Beleza, gente? Acessem a nossa pasta lá no Google Drive, todos os nossos slides estão lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviem pelo anavegalopes@gmail.com. Quase 2 horas dando aula, a gente fica até meio confuso. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Assistam essas aulas de inglês A, né? Não deixem elas acumularem. Muito, muito importante. Falem para os amigos de vocês assistirem. Eu sei que não está na grade, mas é muito importante. A frente lexical é muito, muito, muito importante, tá bom? É isso, gente. Qualquer coisa que vocês precisem, tô aqui para ajudar vocês. Entrem em contato. Bye, bye, guys. See you!